Vamos lá, Era, o que é que você tem aqui? Era, tem exercício para fazer, Era. Vamos lá. Essa tabelinha famosa, né? 30 graus, 45 graus e 60, seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Olha lá, os senos desses ângulos, os cossenos, e tangente é seno sobre cosseno. Por isso aqui, ó, igual, igual, divide e dá 1. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Pode guardar. Essas informações não estão no exercício, tá? Então, se você precisar de algum exercício, que foi o caso aqui, você não tem isso lá. Você tem que lembrar disso aqui num concurso, numa prova. Lembrar que os ângulos complementares dá o quê? O seno e o cosseno dão iguais. 30, seno é 1. Ó, o cosseno de 60 é meio, quer dizer, meio e meio. Ou seja, 30 e 60 a soma dá 90. Por isso, né? Que são complementares. E aqui também, ó, tá vendo? Ó, 30 mais 60. Os seno e cosseno dão iguais. Cruzados aqui. Aqui são iguais. Porque 45 mais 45, não é isso? E aqui eu tenho um desenho, um X aqui. Vou explicar de onde veio e para onde vai. Vamos lá. Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens de um rio, nos pontos A e B, nos pontos A e B, ó, aqui são duas árvores, um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros. Se encontrar, afasta 20 metros. Aqui na mesma direção de AB, ó, na mesma reta. Ok. Na direção da reta B, ok. Até o ponto C, tá aqui, ponto C. E depois caminha em linha reta até o ponto D. Caminha em linha reta de C até D. 40 metros, 40 metros. Do qual ainda pode ver as árvores. Do ponto D ele vai ver as duas árvores, ok? Tendo verificado que os ângulos D, C e B forma 15 graus. E, B, D, C, B, D, C, tudo isso aqui é 120 graus, não aqui, tudo isso. Está aqui os ângulos, 15 e 120. Que valor, né, ele encontrou para a distância entre as árvores, que nós chamamos aqui de x? Tá? Então, a distância entre as árvores a gente vai chamar de x. Pronto. Ok. A gente vai calcular o x, que é a distância entre as árvores. Que valor e tal? Tá. Se usou aproximação, olha, ele usou uma aproximação. É isso aqui que eu falo, às vezes aparece no exercício, tá? Use a raiz tanto aproximada, usa aquilo aproximado, usa aquele outro. Aqui, no caso, raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4. Ó, esse símbolo eu vou usar como aproximado. Poderia ser sem este traço aqui embaixo, tá? Então, esse aqui é aproximadamente igual. Pronto, vou usar dessa maneira. Vai dar no mesmo aí, no caso, no final do exercício. Então, Era, o que você vai usar aqui? Lei dos senos, dos cossenos, o que a gente vai usar? Vamos ver o que é que nós temos. Para usar a lei dos senos, a gente tem que ter uma igualdade entre lado, quer dizer, que é uma razão entre lado e ângulo oposto, lado e ângulo oposto. E a gente tem aqui, ó, eu tenho 40 no triângulo, ó, não em ADB, não, nada disso, é BCD, é o triângulo que a gente vai trabalhar. Isso aqui está aqui de beleza, perfeito? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui 40 graus desse lado, DC, e tenho um ângulo oposto. Opa, eu preciso de mais um desse tipo. Ó, eu tenho aqui, ó, 120 graus e eu quero o lado oposto. Então, lei dos senos. E a lei dos senos é o quê? Bom, este lado todo aqui, ó, não é x. X é de A a B. Tudo isso aqui é o x mais 20. Então, aqui eu vou ter x mais 20, que é o lado oposto a que ângulo? O ângulo de 120 graus, que é tudo isso.
Tá? Então, é sobre o seno de 120 graus. Ok? E vou igualar a outra razão. Qual é a outra razão? Esse lado, que vale 40, sobre quem? O seno oposto, ao ângulo oposto, o seno de 45 graus. Perfeito? É isso que a gente tem. E aí a gente vai resolver essa igualdade. Então, aqui eu vou ter x mais 20 sobre quem? Sobre o seno de 120. Olha, o seno de 120, o seno de 60 e o seno de 120 é o mesmo. O seno é igual. Não muda, não tem sinal negativo, porque ele continua lá no primeiro quadrante, o segundo quadrante. Então, aqui não tem 120, mas tem o côngruo dele, ó, 60. Quem é o côngruo de 60? O 120. O seno é o mesmo. O seno de 60 e de 120 é o mesmo. Tá ok? Como é o de 45 e 135, como é de 30 e 150. Tá? Então, seno é o mesmo. Então, aqui é raiz de 3 quadrada sobre 2. Isto vai ser igual a 40 sobre o seno de 45 graus, que é aqui raiz de 2 sobre 2. Perfeito? E agora a gente resolve isso aí para achar o x. Olha, numa igualdade, ó, simplifica isso aqui. Tira isso da frente, ok? Tira isso da frente. E o que é que sobra ali? Sobra o seguinte, ó, tudo isso aqui multiplicado em cruz. Então, vai ter raiz de 2, que multiplica quem? X mais 20. Mas eu já poderia fazer esta operação? Já poderia. Então, raiz de 2 quadrada, que multiplica essa soma aqui. E aqui do lado vai ser o quê? Raiz de 3 vezes 40. 40 raiz de 3. Perfeito? Tá? E aí a distributiva vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 vezes x, que é 1x, mais raiz quadrada de 2 vezes 20, 20 raiz quadrada de 2. Isso vai ser igual a 40 raiz de 3, quadrada de 3. Tá ok? Aí eu vou continuar ali. Vou fazer uma divisória aqui para ficar bem legal. Perfeito? Ficar bem legal, legal, legal. E vamos continuar ali. Só que para continuar ali, né? Eu vou continuar de amarelo. Então, aqui é o seguinte, ó. Continuando aqui. Eu quero isolar quem? Eu quero isolar esse cara aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes x igual. Aqui eu tenho 40 raiz de 3 menos quem? 20 raiz de 2, porque vai passar para o outro lado, vai passar negativo. Ó. Isso aqui vai vir para o lado de cá e vai trocar o sinal. Portanto, vai ficar menos 20 raiz quadrada de 2. Eu tenho aqui, eu não posso juntar isso, não posso, tá certo? Isso aqui não pode juntar. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual, tudo que está desse lado, que é 40 raiz de 3, menos 2, melhor, 20 raiz quadrada de 2, e eu não posso juntar, aqui não são termos semelhantes. Tudo isso aqui sobre raiz quadrada de 2. E aí, o que, que a gente faz vamos ter que resolver isso aqui. Porque até agora nem apareceu raiz quadrada de 6 para a gente fazer isso, mas vai aparecer. O que, que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que racionalizar. Apareceu raiz aqui, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar lá em cima por raiz quadrada de 2 e embaixo por raiz quadrada de 2. Então, tudo isso aqui vai ser multiplicado por raiz quadrada de 2 e vamos ver o que é que vai sobrar. Então, vai ficar 40 vezes 1, 40. Ok. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Opa, aí dá raiz quadrada de 6. 2 vezes 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Agora vamos aqui, ó. Menos 20 vezes 1 dá menos 20.
E aí eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o quê? Dá 2. Porque vai dar 2 vezes 2 na raiz é 4, raiz quadrada é 2. Sobre 2. Tudo isso aqui sobre 2. E aí eu vou ter um x que vai ser igual. Já posso simplificar todo mundo aqui, ó, por 2, tá? Vamos fazer isso para não ficar carregando nada disso, ó. Por 2, aqui vai dar 20. 40 por 2, e aqui vai simplificar, também vai sobrar 20, ok? Vai sobrar 20, que aqui vai dar 1, 2 por 2 deu 1, sobrou 1 vezes dá 20. Então, ficamos aqui, olha, com 20 raiz quadrada de 6 menos 20. E aí, o que ele fala aqui, ó? Olha lá, usar, no lugar da raiz quadrada de 6, usar quem? 2,4. Então, a gente vai ter x é igual 20 vezes 2,4. É para substituir, menos 20. Pega a calculadora e a gente vai já achar o resultado de tudo isso. Ah, mas eu não tenho calculadora, eu vou usar a mão. Mas dá para fazer então, ok? Então, você vai ter 20 vezes 1,4 menos 20. Certo? Que vai dar exatamente 28. Se você não pode usar calculadora, como é o caso, né? Como é o caso aí das provas, você dá, é uma operação fácil de fazer. Eu só não fiz para ficar demorando mais ainda, né? Então, este é o resultado do x, né? Que é o caso AB. Pronto. O AB, então, vale 28 metros. Está aí o que a gente precisava, estava calculando. Perfeito? Dá um pouco de trabalho, né? Achamos o x. Dá um pouco de trabalho, mas é um exercício riquíssimo, interessante, que vai para outras situações, tá bom? Aquele abraço, sucesso aí na aprendizagem.